Olá, seja muito bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso. Eu espero que você tenha aproveitado o primeiro módulo, onde nós falamos sobre a importância histórica da Bíblia, como que a Bíblia ela transformou o mundo e a cultura, né? E revolucionou, na verdade, a impressão no mundo. E como que esse livro é tão importante, o livro mais vendido, né? O livro mais lido de toda a história. E nesse segundo módulo nós vamos ter 4 aulas, tá? 4 aulas, e nessas 4 aulas nós vamos falar sobre o que é a Bíblia, né? O que significa essa palavra, o que é, né, mais aprofundadamente o que é esse livro. Vamos falar também sobre como foi escrito esse livro. Então você vai saber de que forma, né, que esse livro vem sendo escrito até chegar até nós. Vamos falar também sobre as divisões da Bíblia, né? Como que ela é dividida em 2 divisões principais, em capítulos, em versículos, e vamos falar também sobre qual o tema central da Bíblia. Sim, todos esses livros juntos, eles somam e tem um tema central apenas, e você vai descobrir nessa 4ª aula. Então, fique com a gente, aproveite todas as aulas, pegue um papel e caneta para você anotar. E no final teremos uma pequena avaliação também para testar os seus conhecimentos, ok? Então vamos lá. Então vamos para a nossa primeira aula do segundo módulo desse curso. O que é a Bíblia? Veja que esse livro, o livro mais importante de toda a história, historicamente falando, né, para a história, para a arqueologia mundial, esse livro ele revolucionou a história humana com certeza. Mas para nós, os cristãos, esse livro não é apenas um livro qualquer, um livro historicamente importante. Para nós, esse livro ele é fundamental. É o nosso manual de vida, nossa regra de fé. Esse livro é onde nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua vontade. Esse livro é um livro que transforma, um livro que nos corrige, que nos ensina, um livro que, na verdade, é o nosso alimento diário. Então, esse livro, para nós, é muito mais do que um livro histórico. É o livro mais importante para nós, os cristãos. Só que, originalmente, né, hoje nós temos o privilégio de abrir a Bíblia, escolher o livro, né, que nós queremos ler, qualquer um dos 66 livros, e tão fácil, né? Escolhermos, abrirmos e lermos esses livros. Mas, originalmente, a Bíblia ela não era tão pequena, né? Não era tão fácil de ler a Bíblia, porque a Bíblia ela era escrita em papiros, era escrita, copiada manualmente. Então isso tornava, né, cada página da Bíblia maior, né, bem grande. E a Bíblia ela era colocada em rolos, né? Ela era colocada em rolos e muito protegida, porque não havia muitas cópias da Bíblia, né? Era muito caro, era muito demorado você ter apenas uma cópia de um livro apenas da Bíblia. Era um rolo bem grande, assim como você pode ver aí na imagem, né? Então, existiam poucas cópias da Bíblia naquela época. Eu quero mostrar para você aqui o livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, diz que Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Veja que era costume de Jesus ir na sinagoga, né? Que era o local de reunião, de adoração e de ensino bíblico da sua época. Era costume de Jesus. Algumas pessoas elas dizem que Jesus não ia à igreja, que Jesus só pregava na rua e Jesus só fazia a obra de Deus na rua e que nós não precisamos nos reunir, né, semanalmente. Mas, na verdade, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele tinha o costume, o hábito de ir à sinagoga regularmente desde a sua infância, desde a sua mocidade. Esse era o costume de Jesus.
Então diz que Jesus, entrando num sábado de acordo com o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. E então foi-lhe dado o livro, ou em algumas traduções diz o rolo do profeta Isaías. E quando abriu o livro, ou o rolo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, e assim segue o texto. Então veja que Jesus ele foi na sinagoga, e a sinagoga era esse lugar, porque não havia cópias para toda a população, não havia como as pessoas lerem a Bíblia em casa, exatamente porque era muito caro ter um rolo desse do livro da lei, né, dos profetas, dos salmos. Então apenas havia cópias nas sinagogas, né, no templo, nas sinagogas, os reis, apenas pessoas de muito dinheiro tinham cópias da Bíblia. Então, as pessoas se reuniam no sábado, se reuniam regularmente para ouvir, até porque muitas pessoas nem sabiam ler. Então, as pessoas se reuniam para ouvir alguém ler o livro da lei. E aqueles que sabiam ler, eles tinham a oportunidade de regularmente, era dada o livro ou o rolo do livro para ele, e aquela pessoa abria aquele rolo, e aonde ela encontrasse ali, aonde era aberto, ela lia aquela passagem. Então veja só, veja bem que privilégio nós temos. Quanto privilégio nós temos hoje. Você com certeza tem uma Bíblia aí na sua casa. E você não pode apenas deixar aberta no Salmo 91, numa estante da sua casa. Eu quero encorajar você dar valor ao privilégio que é você ter o livro mais importante aí na sua casa, aí nas suas mãos, e você poder abrir quando você quiser, no livro que você quiser, e você poder ler a Bíblia. Isso de fato é um grande privilégio. E nós temos hoje, por exemplo, nós temos todas as cartas de Paulo aqui reunidas, todas as cartas, nós temos todos os evangelhos aqui reunidos, mas antigamente não era assim. Por exemplo, nós temos aqui a carta que foi escrita à igreja de Éfeso, nós temos o livro de Efésios, que é uma carta de Paulo escrita à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela não tinha o restante da Bíblia. Ela não tinha o Novo Testamento, os evangelhos, a história de Jesus ainda estava sendo escrita pelos apóstolos, os salmos e todos os outros livros, as outras cartas escritas às outras igrejas, eles não tinham, a igreja de Éfeso não tinha. A única coisa que a igreja de Éfeso tinha era a carta que Paulo havia enviado para eles. Então eles pegavam essa carta e para eles, essa carta de Paulo era toda a revelação escrita que eles tinham. Então eles pegavam essas cartas e liam, e liam, e liam novamente, e liam de novo, e passava para o outro, e o outro liam, e de repente eles faziam cópias dessas cartas para que o outro pudesse ler, para que o outro irmão pudesse ler. Então eles pegavam aquela carta ali, e eles liam várias e várias e várias e várias vezes. A igreja que estava em Roma, Paulo escreveu a carta aos romanos. Então aquela igreja ela não tinha o restante da Bíblia como você tem hoje. Aquela igreja só tinha aquela única carta que era tão importante para eles. Então eles liam e liam de novo, e liam de novo, e reliam, e davam tanto valor àquela carta. E quantos cristãos hoje não dão valor a tanto conteúdo que nós temos hoje aqui nas mãos? Mas eu creio que através desse curso você vai valorizar muito mais a sua Bíblia. E esse livro chamado Bíblia, por que esse livro é chamado de Bíblia? O que quer dizer esse nome? Esse nome Bíblia, Biblos, que quer dizer biblioteca, que quer dizer um conjunto de livros. Então faz todo sentido. A palavra Bíblia, ela literalmente, a tradução da palavra Bíblia quer dizer um conjunto de livros reunidos em apenas um livro. Então a Bíblia são vários livros que antigamente eram separados em rolos ou em cartas, que agora foi reunida em um livro apenas
e foi dado o nome de Bíblia, né? Que é o conjunto de livros. E a nossa Bíblia, a Bíblia cristã protestante, ela contém 66 livros. A sua Bíblia contém 66 livros. Eu disse que a Bíblia cristã protestante contém 66 livros porque a Bíblia católica apostólica romana, ela contém uma quantidade de livros maior. Ela tem alguns livros a mais. Por que isso? Porque os livros que contém na Bíblia católica apostólica romana não contém na Bíblia cristã protestante. Existe uma palavra chamada livros apócrifos, tá? Livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros que foram escritos entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, entre o período entre o último profeta, que foi Malaquias, e o início do ministério de João Batista. Então, o Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. E o primeiro profeta do Novo Testamento foi João Batista. Entre Malaquias e João Batista, houve um período que nós chamamos de período intertestamentário. Ali houve um período de silêncio de Deus. Nesse meio tempo, não houveram profetas, não houve voz profética. E não houve inspiração divina nesse tempo. Deus não estava inspirando homens a escrever, Deus não estava inspirando profetas a falar, Deus estava em silêncio. Então, nesse período, não houve inspiração divina, né? Mas a história, foram 400 anos de história. A história continuou acontecendo. Então, nesse período, houveram ainda registros históricos, como esses livros que contêm, como por exemplo, livro de Macabeus e outros livros que contêm na igreja, na Bíblia, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Esses livros não estão na Bíblia cristã protestante porque são considerados livros apócrifos, ou seja, são considerados livros sem inspiração divina. São livros históricos como um livro comum, um livro qualquer, um livro de história comum que relata alguns fatos da história dos judeus, né? Mas não são livros que contêm inspiração divina. Ou seja, foram escritos por homens para registrar a história, mas não foi Deus que inspirou esses homens a escrever. Então, nós temos até ali em alguns livros, por exemplo, nós temos alguns erros teológicos, nós temos algumas contradições bíblicas nesses livros, né, que contradizem o restante da Bíblia exatamente porque não era uma inspiração divina. Agora, os 66 livros que nós temos aqui na nossa Bíblia cristã protestante são livros inspirados divinamente. São livros onde Deus estava inspirando o homem. Nós vamos ver na próxima aula sobre isso. E por isso esses livros, eles não contêm contradições ou erros, porque o próprio Deus os inspirou. Então é por isso que a nossa Bíblia cristã protestante tem apenas 66 livros, que são os livros que contêm a história de Deus trabalhando em favor do homem, tá bom? Então espero que isso tire a sua dúvida, se você tinha essa dúvida sobre o porquê a Bíblia católica apostólica romana contém alguns livros que a Bíblia cristã protestante não contém. Então é isso. Resumindo, esse livro aqui, ele é o livro onde se reúnem todos os outros livros inspirados por Deus. Esse livro chamado Bíblia, a palavra Bíblia quer dizer reunião de livros, um conjunto de livros, como uma biblioteca, né? É isso que quer dizer a palavra Bíblia. E esse livro, a Bíblia, contém 66 livros inspirados por Deus. Eu espero que você tenha gostado e tenha guardado todo esse conteúdo e mais tarde nós vamos ter uma avaliação desse conteúdo, tá bom? Fica com a gente aí para a próxima aula.